paz do Senhor Jesus, mais uma semana nós estamos iniciando e nesta semana nós temos como tema comprometidas. Você é uma mulher comprometida com o reino de Deus, com as coisas de Deus? Então é sobre isso que nós vamos falar. Ser uma pessoa comprometida é aquela pessoa que ela assume um compromisso e ela se dedica a esse compromisso. E ela vai ter ali uma responsabilidade, um empenho, uma lealdade diante desse compromisso que ela assumiu. Então, que nós possamos ser essas mulheres, essa pessoa que assume um compromisso com Cristo. Nós estamos comprometidas com o reino de Cristo. Nós temos aqui como texto base Filipenses capítulo 1, versículo 21. E vai nos dizer assim: porque para mim o viver é Cristo e o morrer é ganho. Que o apóstolo Paulo ele está escrevendo essa carta aos Filipenses e ele está dizendo desta forma: porque Cristo tem que ser, precisa ser o centro da nossa vida, o foco da nossa vida, o foco de tudo o que nós vamos fazer. Precisa ser Cristo esse foco. E ele diz assim, olha, e o morrer é ganho, porque nós como cristãos, nós sabemos que a morte não é o fim, que depois que morremos nós temos uma eternidade para reinar com Cristo. Então não acaba aí. Mas nós precisamos ter esse comprometimento com o reino de Cristo. Não é um compromisso que você tem que assumir ali, muitas vezes com pessoas, com homens, porque como homens, como pessoas, nós falhamos, nós erramos, mas é um compromisso que nós assumimos com Cristo. Então nós temos que ser pessoas comprometidas com o reino dos céus. E para entender melhor essa questão de comprometimento com o reino, com as coisas de Cristo, eu tenho aqui um texto que está aqui no livro de Mateus, capítulo 5, e o versículo 41. É Jesus nos ensinando através de uma parábola, e é algo assim tão pequeno, mas que tem algo muito grande para nos ensinar. Ele vai dizer assim, olha, se alguém te obrigar a andar 1 milha, vai com ele 2. Por quê? Porque antigamente um soldado romano, ele obrigava uma pessoa a carregar ali o seu material, os seus equipamentos, o seu material bélico. Enfim, era algo pesado, que aquela pessoa ela era obrigada a carregar por 1 milha. 1 milha daria mais ou menos hoje 1,5 km. Então imagina você fazer algo obrigado. Andar 1,5 km carregando algo pesado sobre os seus ombros, né? Só porque alguém estava te obrigando a fazer isso. Os judeus, eles se sentiam humilhados, eles se sentiam ali menosprezados, né? Porque quando aquele soldado, ele pedia, ele tinha uma prepotência muito grande, ele ordenava, né? Então, eles se sentiam, os judeus se sentiam humilhados com aquela situação. E eles não gostavam. E você ser comprometida com o reino de Deus, não é você fazer nada por obrigação, né? Porque aqui esse rapaz, ele obrigava outras pessoas a fazerem isso para ele. Obrigação é diferente de sermos comprometidas. Porque quando nós fazemos algo obrigada, algo que alguém está impondo para nós fazer, nós não fazemos de coração, nós não fazemos por gratidão, nós não fazemos por lealdade, né? Nós fazemos por obrigação. E o reino de Deus é algo que nós temos que fazer por gratidão. Nós não podemos fazer nada por obrigação, porque alguém está impondo para você fazer, porque alguém está dizendo para você fazer, ou porque você precisa fazer para alguém olhar e ver que você está fazendo. Não, o reino de Deus não funciona assim. Mas funciona dessa forma que Jesus continua falando aqui, olha, se alguém te obrigar a andar 1 milha, vai com ele 2. Porque a 2ª milha que nós andamos, nós não vamos por obrigação, nós já fazemos por compromisso, por comprometimento.
Aquele que caminha a segunda milha, ele caminha não forçado, não por obrigação, mas ele vai de coração. Ele diz assim: olha, eu carreguei os seus equipamentos até aqui, mas eu vou continuar carregando para você, porque eu quero ajudar, porque eu quero fazer, porque é bom para mim. E muitas vezes nós precisamos fazer isso, nós precisamos fazer o reino de Deus pela nossa vontade, porque nós queremos, porque é prazeroso fazer algo para o Senhor, porque é prazeroso ter compromisso com o Senhor. E às vezes parece estranho, né? Porque Jesus, ele fala assim: olha, se alguém caminhar 1 milha, vai com ele 2. E às vezes parece estranho, né? Soa estranho aos nossos ouvidos. Poxa, mas né, eu já estou fazendo, por que eu vou ter que fazer mais? Por que eu vou ter que ir além, né? Por que eu vou ter que caminhar mais 1 milha? Caminhar a segunda milha é você caminhar livre, é você caminhar pela sua vontade, né? Você fazer algo que te faz bem, é caminhar com alegria. E o reino de Deus é isso, não é você fazer de cara feia, não é você ser comprometida com a cara feia, fazer aquilo com desprazer, mas o reino de Deus é você ousar, é você fazer com alegria aquilo que Deus tem colocado na tua mão para você fazer, é caminhar sem ressentimento, é caminhar sem reclamar, é caminhar sem murmurar. Tudo isso é você ser comprometida com o reino dos céus. Na segunda milha, você está disposta a ter energia. Na segunda milha, você vai andando e você nem percebe que você já andou 1,5 km, cheio de fardo, cheio de equipamentos. Você nem percebe, mas você está fazendo a obra. É alguém que é comprometida em fazer algo para Deus, e é prazeroso, né, quando nós fazemos algo para o Senhor. Caminhar a segunda milha é você ir além das suas expectativas, é você fazer além do que aquilo que as pessoas estão te esperando. Espera que você faça. Se de repente aí você tem alguma coisa que você tem feito na sua jornada do dia a dia para alguém, ouse, faça mais. Faça mais, faça melhor, faça diferente, seja ousada. Não importa se falarem de você, que você está fazendo, né, por isso ou por aquilo. Diga que você está caminhando a segunda milha. Hoje Jesus, ele te convida. Caminhe a segunda milha comigo, né? Faça além. Quem caminha a segunda milha é aquele que tem compromisso, é aquele que não faz por interesse a nada, é aquele que faz porque ele está fazendo para o reino do Senhor. E fazer algo pelo reino é gratificante. Quem anda a segunda milha se destaca no meio da multidão, porque sonha, porque abençoa mais, porque trabalha mais, porque colhe mais. Esses são os benefícios de você caminhar a segunda milha, de você caminhar esse momento aí, só você e Cristo, comprometida com Ele. Você não está fazendo para ninguém, ninguém precisa olhar, ninguém precisa ver. Nós não precisamos de recompensa do homem, porque a nossa recompensa em caminhar a segunda milha, ela vem de Deus. A segunda milha é uma superação. Quando nós conseguimos caminhar a segunda milha, nós sabemos que nós estamos caminhando sozinhos, só você e Cristo, né? Que você superou algo, que você superou traumas, que você deixou a sua bagagem que estava pesando lá para trás, que você deixou algo que te incomodava, e agora você é só você e Cristo, é só você e Deus na caminhada, né? É você alcançar algo que ninguém espera, mas você sabe que você está caminhando com Cristo e você vai alcançar. Jesus Cristo, ele pagou um alto preço pela minha vida e pela sua vida, e ele nos deixa esse desafio para que nós venhamos a caminhar a segunda milha com ele, a caminhar a segunda milha comprometida com as coisas dele. Cada um tome a sua cruz, ele vai dizer. Cada um tome a sua cruz e siga-me.
Aleluia, é seguir a Jesus carregando a sua cruz, é seguir a Jesus carregando o seu fardo, é seguir a Jesus carregando o seu peso, mas você sabe que você tem um comprometimento. E ainda que você venha caminhar essa segunda milha, carregando todo esse fardo, você nem vai saber, você nem vai pesar, isso nem vai fazer diferença na sua vida, porque você está comprometida com o reino, comprometida com as coisas dos céus. Então, que nós venhamos a ser essa mulher, essa pessoa comprometida, essa pessoa que assume esse compromisso e se dedica a ele, que assume um compromisso com o reino dos céus e está disposta a deixar todas as coisas lá para trás, tudo aquilo que nos embaraça, tudo aquilo que nos impede de termos esse compromisso com Cristo. Hoje o Senhor nos convida, caminha comigo a segunda milha. A segunda milha é a milha do compromisso, do comprometimento com as coisas dos céus. Então, comece hoje a caminhar esta segunda milha que o Senhor, Ele nos propõe, Ele nos deixa como ensinamento, para que nós venhamos a caminhar com Ele, deixando que Ele venha a ser o nosso foco principal, porque para mim, o viver é Cristo e o morrer é ganho. Deus abençoe a sua vida e continue a caminhar a segunda milha, a observar e surpreender-se com o poder de caminhar a segunda milha comprometida com Cristo. Deus abençoe.